Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, Uma Gringa no Brasil. Vamos falar hoje sobre um tema que interessa a todo mundo. Na Alemanha, tem violência? Toda pergunta é uma boa pergunta, inclusive esta. No Brasil, há muita violência e as pessoas aqui geralmente estão acostumados com assaltos, com latrocínio, com assassinatos, com femicídio. Tem uma série de coisas que são absolutamente terríveis se ficar pensando muito nisso. A Alemanha é um país cheio de seres humanos, então, em geral, pode-se dizer que sim, infelizmente, existe violência na Alemanha também. Porque onde há seres humanos, logicamente, há violência. Nós somos uma espécie, a princípio, bastante violenta. Esse é um problema. Para ilustrar um pouquinho qual é a diferença real de violência do Brasil para a Alemanha, eu fiz aqui um pequeno levantamento básico, e no Brasil tem 220 milhões de habitantes. A Alemanha tem mais ou menos 85 milhões, eu acho que é até menos, 83. Mas, então, podemos dizer que na Alemanha tem um pouquinho menos da metade dos habitantes no Brasil. E o país é bem menor, ou seja, essas pessoas todas estão se espremendo num país que tem o tamanho de um dos estados do Brasil. Então, pelo número que tem, isso são números bem secos aqui, que eu recolhi na internet, nós tivemos no Brasil, no ano 2014, 53 mil assassinatos. E na Alemanha, no mesmo ano, tinha 298 pontos, não mil. 298 assassinatos. Essa é a diferença grossa quando se fala em diferença de violência entre os dois países, né? Que é difícil até mesmo fazer alguma comparação. Eu sei que é complicado. O tipo de violência que pode sofrer na Alemanha, que é bastante comum, é o furto. Não é um assalto à mão armada, é aquela pessoa que vai meter uma arma na sua cabeça e pedir o seu celular e a sua carteira. O que pode acontecer é alguém meter a mãozinha dentro da sua bolsa enquanto você nem percebe, e quando você chega numa loja ou em casa, você nota que a sua carteira se foi, né? Em Berlim, houve o caso da minha filha, por exemplo, que numa festa de noite, no parque, deixou a mochila dela junto com outras mochilas e bolsas num canto, e a gente ficou brincando, e quando ela voltou ao lugar, a bolsa tinha sumido. E aí o grupo se juntou e foram procurar a bolsa, encontraram a bolsa de fato jogada no mato, e estava tudo dentro ainda, menos o dinheiro. Ela tinha acho que 70 euros dentro da bolsa, e esses 70 euros se foram. Ninguém sabe quem foi que roubou, provavelmente um grupo de pessoas que estavam realmente passando no parque à procura de oportunidades, né? E a oportunidade faz o ladrão. Esse tipo de coisa pode acontecer. Também é bem comum, em termos de criminalidade, na Alemanha, você ser enganado pela internet, né? Você no site comprar alguma coisa e receber outra. Ou então você clica num link e aí você assina um contrato que você não entendeu, e aí de repente chega uma conta enorme. Essas coisas eu acho que tem no mundo inteiro e é inevitável mesmo. Agora, a violência, assim, na Alemanha, ela é assim, nesse nível. Ela não é um nível de violência armada contra o cidadão, o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que faca,
é tiro no ponto de ônibus, dentro do ônibus, você mal consegue ainda andar aqui com celular ou com qualquer coisa, brinco, anel, até pão de padaria eu já vi sendo roubado. Então, esse tipo de coisa, na Alemanha ainda, eu acho que está super longe disso. E uma pergunta que muita moça faz pelo site da internet que eu conheço, e dos grupos que eu faço parte, é que se há uma violência muito específica contra mulheres, né, até que ponto é perigoso para uma moça ir de noite para a rua, né, se o risco é muito grande. Não, eu diria que não. O risco é bem menor do que no Brasil, eu acho que não dá para comparar, certo? Não dá para comparar. Eu não posso afirmar de jeito nenhum que na Alemanha não haja estupros e nem haja que não tenha maridos abusivos e que batem nas suas esposas. Isso aí seria realmente idealismo demais e acreditar que o povo seja muito santo. Não é bem assim. Claro que esse tipo de crime ocorre também, mas não no mesmo número, né? Não mesmo no mesmo número. E isso dá para ver pela estatística que eu disse aqui, né? Que isso em assassinato na Alemanha inteira não tinha nem 300 casos, certo? Contra os quase 54 mil. Isso no ano 2014. Esse número tem aumentado no Brasil. Na Alemanha tem diminuído, certo? Apesar de muita gente falar da violência, né, dos estrangeiros, estatisticamente não houve um aumento da violência, nem mesmo com essa invasão de refugiados que todo mundo agora está botando para ter medo. Não é bem assim. Então, não há um perigo muito grande, nem vocês precisam ter medo e encontrar algum islamista com uma bomba na mochila, certo? Isso é uma coisa que pode eventualmente acontecer, mas não é nem assim comparável com a violência que tem no Brasil. Então, acho que ninguém precisa ter um medo específico de viajar para a Alemanha por causa da violência, certo? E na Alemanha, há relativamente menos violência do que no Brasil, não se deve ao fato de que a população alemã esteja armada, certo? Porque ela não está. Os alemães não têm armas, nem em casa e nem muito menos na rua. E não tem, basicamente, nenhuma voz, certo, popular, querendo que politicamente isso seja imposto, que as pessoas possam andar armadas. Ninguém está pedindo isso, não. E também não tem ninguém pedindo pena de morte ou que a maioridade penal seja colocada para os 14 anos. As coisas lá são bem regradas e a maior preocupação das pessoas é, na verdade, a ressocialização dos detentos e dos encarcerados. Há muitos programas, psicólogos, grupos de estudo, grupo de arte, todo tipo de coisa empenhados para que essas pessoas saiam da prisão melhores do que quando entraram e não piores. O que é bem diferente do Brasil, como todo mundo sabe. Qual é a razão, então, afinal das contas, que na Alemanha seja menos violenta do que no Brasil? Os sociólogos com certeza vão ter várias boas respostas para isso. O meu tempo de vídeo não vai dar para isso, e nem eu sou socióloga para explicar esse tipo de coisa. Eu estou aqui apenas para acalmar os eventuais viajantes que não precisam ter medo da Alemanha, porque eu até estranhei. Tem gente que tem medo. Creio que deve ser coisa da mídia, que bota muita coisa na cabeça da gente, então a gente acredita que sempre em todo canto é ruim. Então, só para finalizar mais uma vez, podem viajar tranquilos. Com certeza, na Alemanha, vocês correm um pouquinho menos risco do que em qualquer outro país do mundo, principalmente o Brasil. Curtam bastante o passeio. Um beijo da gringa.